Empréstimo consignado para os CLT. Vamos saber como essa liberação do governo está se saindo. Vamos conversar com a advogada trabalhista Maria Lúcia Bignami. Doutora Maria Lúcia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Douglas, tudo bem. Doutora, a gente quando ouviu esses empréstimos, ou esse empréstimo consignado, eu não nego que muitos ficaram contentes, principalmente aqueles seletistas, ou aqueles que trabalham na formalidade através da sua carteira de trabalho devidamente registrado. Mas surgiu aí algumas preocupações com relação, caso ele não consiga pagar depois de conseguir o consignado, parece que pode aí ser retirado até 10% do fundo de garantia para quitar uma parte dessa dívida, ou seja, com o dinheiro do próprio trabalhador. Isso vem criando uma certa discussão, né, entre o trabalhador na formalidade e o governo. Qual análise que a senhora poderia fazer a respeito do empréstimo consignado, que é um programa que, inclusive, o governo federal fala muito bem por ter tido essa iniciativa, doutora? Então, esse novo empréstimo consignado, ele está sendo colocado através de uma medida provisória, mas já tem já está em vigor, portanto, né, apesar de que pode ser que caia, mas é importante lembrar que todos os contratos que forem assinados durante a vigência da medida provisória têm validade, e existe uma portaria regulamentando, porque toda a sistemática dele de desconto é diferenciada, então para as empresas também vai trazer bastante mudança. Em relação a essa situação de diferença do outro consignado, é que no contrato, pode-se inserir uma garantia ao empréstimo, que seria ou os dois, né, inclusive, 10% do fundo de garantia, do saldo do fundo, e a multa de 40%. Tá? Então, com isso, o trabalhador corre o risco, se ele não prestar atenção na hora de fazer o contrato, de estar dando em garantia, às vezes, para ter até uma taxa um pouco menor, e não percebe o porquê dessa taxa menor, né? E eventualmente, se ele perde o emprego, ele vai ter a situação de que pode ser que toda a multa fundiária dele vá em garantia desse empréstimo, ou grande parte dela, e inclusive 10% do próprio saldo do fundo. Além disso, a dívida persiste, óbvio, e a legislação estabelece que vai haver uma portabilidade automática. Se ele consegue um novo emprego, essa dívida automaticamente vai para esse novo vínculo empregatício. Então, por isso, é muito importante até as próprias empresas verificarem toda a sistemática, porque essa comunicação é muito diferente do que elas estão acostumadas hoje, né? Para daí verificar isso. Agora, eu entendo que seria muito importante os trabalhadores serem orientados sobre todos esses riscos, essas situações. A contratação é feita através do aplicativo da carteira de trabalho hoje. Os bancos têm um prazo para se adequar e eventualmente e se inserirem nisso, mas de qualquer maneira é feito, né, através desse aplicativo. E às vezes as pessoas vão clicando, vão entrando sem estabelecer nenhuma diferenciação, né, de estar dando em garantia, não estar dando em garantia, ou seja, então realmente é uma situação bem complicada. Doutora Maria Lúcia, qual a sua análise? Agora eu quero falar com a advogada e com a brasileira e trabalhadora, doutora Maria Lúcia. A gente vê algumas iniciativas do governo federal, como esse consignado, que, a meu ver, vai mais para salvar muitos brasileiros que têm dívidas para pagar, outros compromissos e não para usufruir no entretenimento, numa viagem. Agora também foi anunciado recentemente pelo ministro Carlos Lupe que vai ser liberado o 13º para os aposentados e pensionistas. Inclusive, ele até colocou que é bom, que assim dá para ele comprar um remédio, pagar as suas contas. Qual o olhar dessas duas alternativas? É só para a gente tentar pagar as nossas pendências e dívidas? Isso tudo não tem aí um aceno de algo mais palatável para o trabalhador brasileiro? Ou ele tem que só penar e penar, doutora? Então, eu acho que assim,
Primeira coisa que eu vejo, falta formação financeira para a população brasileira de maneira geral. Então as pessoas começam a trocar de dívidas, né? Elas não são ensinadas a tentar não fazer tantas dívidas, por mais que isso seja complicado. E aí a gente acaba tendo uma situação, o que a gente tem esse ano, por exemplo, de 2025, né? A gente tem uma inflação de fevereiro que foi recorde em 22 anos, a gente tem os custos básicos, né, de alimentação, de moradia, de energia, tudo aumentando muito, e a gente tem, estava vendo um dos últimos relatórios do Serasa, 75 milhões de pessoas, né, de brasileiros que estão endividados, negativados no Serasa, já que os dados são do Serasa. Então, eu acho que, primeiro, o empréstimo não é para fazer uma viagem, não é para fazer algo que seria um luxo, né? O empréstimo normalmente é para uma necessidade ou, às vezes, para um investimento, né? Para o trabalhador, o que seria um investimento? Se ele já está trabalhando, ele vai eventualmente fazer aquilo para uma outra atividade paralela. Então, eu acho que é muito importante ter essa educação financeira, né? O que é o empréstimo, quais são as consequências, saber mostrar a conta de uma maneira que, olha, você está pegando 10, mas você não vai pagar 10, você vai pagar eventualmente 30, né? Então, eu acho que realmente, primeiro, a situação que a gente tem visto, as pessoas estão realmente trocando de dívida, então, ou estão tentando pagar uma dívida bancária com juros maiores, através desse capital do empréstimo consignado e depois começar a pagar o consignado com juros um pouco menores. Só que eu não sei se justamente eles estão prestando atenção, que estão dando garantias de valores que vão fazer falta no momento de um desemprego e pode gerar uma inadimplência maior, ou seja, o único beneficiado nesse momento vai ser a instituição bancária, né? Todo o procedimento, e aí as empresas têm que analisar isso, é feito através do e-social e do sistema do fundo de garantia. O repasse, inclusive, é feito através do pagamento de uma guia do fundo de garantia, com códigos específicos do que é empréstimo, enfim. A empresa vai ser notificada através do domicílio eletrônico trabalhista. Então, muda toda uma sistemática, e essa sistemática, ela dá um controle absoluto do governo e da Caixa Econômica Federal sobre esses contratos, sobre os repasses e sobre a garantia desses créditos. Então, indiferentemente dos outros empréstimos consignados, em que era uma relação muito privada, e que quando o trabalhador perdia o emprego, ele continuaria, óbvio, devedor, mas não perdia automaticamente, não tinha dado em garantia o seu fundo de garantia, os seus 40% do fundo, o que eu, como advogada, inclusive, entendo um absurdo, porque esse direito é visto, inclusive, pela Justiça do Trabalho como um direito indisponível, né? Então, não sei até que ponto isso vai acabar trazendo, inclusive, riscos jurídicos. Eu acho que o grande problema é que o empréstimo ele deve ser a última saída quando nenhuma outra é possível, porque senão você realmente vai ter só uma troca de dívidas e vai entrar cada vez mais em dívida. Então, acho que falta muito dessa educação financeira que eu tenho aconselhado, os meus clientes têm aconselhado as empresas a fazerem, porque isso impacta até na própria saúde, né, do psicossocial, na saúde mental do trabalhador, às vezes quando ele está com muita dívida, muita coisa, e não está sabendo lidar com a situação. Perfeito. A doutora falou algo que eu julgo importante, que é justamente a educação financeira, que é algo que deveria ser iniciado já há anos nos bancos escolares, para que as crianças já pudessem aprender e saber como administrar os seus rendimentos, o seu dinheiro. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CBN. Uma excelente quinta-feira. Para vocês também. Eu que agradeço.